fiquei com os temas aí de nefrologia. Nefrologia tem a fama de ser difícil e complicada, né? Eu espero dar uma clareada aí para vocês. Então, começando com um caso clínico, uma paciente de 57 anos que procurou vocês médicos na emergência, por queixa de dispneia, uma dispneia progressiva há 2 meses, atualmente está aos mínimos esforços. A Miss, ela notou urina espumosa, teve um ganho de peso de aproximadamente 10 quilos, apesar da perda do apetite, de náusea e de vômitos. Então, o paciente aí que está perdendo o apetite, a gente imagina que ele esteja perdendo peso, mas aqui a nossa paciente está ganhando peso nas últimas 2 semanas. De antecedente, o paciente hipertenso, diabético, há 20 anos, bastante tempo, está sem tratamento, e faz uso de 2 medicações muito comuns, captopril e metformina. No exame físico, esse paciente estava em regular estado geral, bastante hipocorado, hidratado, taquipneico, afinal a queixa dele era de dispneia, consciente e orientado. A ausculta pulmonar, ele estava creptando, na frequência de 32, saturando aí já baixo em ar ambiente, 90%. Cardiovascular com sopro sistólico, tendência a taquicardia, bastante hipertenso, com uma pressão de 190 por 100. No abdômen tinha uma hepatomegalia, um fígado doloroso a 3 centímetros do rebordo costal e bastante edemaciado. Então agora a gente já entende por que ele está ganhando peso, né? Ele está ganhando peso, na verdade, de edema. Então, queria que vocês pensassem rapidamente que exames que vocês já fariam de imediato nesse paciente, diante dessa história e desse exame físico. Então, vamos lá. De cara, se eu pego um paciente aí que está dispneico e saturando mal, eu vou precisar de um raio-x de tórax e de uma gasometria arterial. Se ele está hipocorado, eu estou suspeitando que ele está com uma anemia, eu vou pedir um hemograma. Diabético, vou ver a glicemia dele. Ele me falou de urina espumosa. Cuidado com isso, gente. A maioria dos pacientes que falam que tem urina espumosa, na verdade, não tem nada. Mas quando eu estou pensando em urina espumosa, eu estou pensando em proteinúria, alguma doença renal levando à perda urinária de proteína, e, consequentemente, se essa é a minha suspeita, eu vou pedir uma albumina plasmática para ver se ele está perdendo albumina pela urina. Um paciente aí que tem uma história de vômitos, que está em uso de ECA, eu preciso ver eletrólitos dele. Um paciente já com 2 doenças crônicas, hipertenso e diabetes, ele está sem segmento atual, tem queixa urinária, ele está no meu exame físico hipervolêmico, eu vou precisar ver a função renal dele, uma ureia e uma creatinina. E é um paciente que eu já vi que ele está hipervolêmico no meu exame físico, hipertenso, demasiado. Provavelmente eu vou ter que usar diurético, então eu vou pedir para ele eletrólitos novamente, né, e vou precisar da função renal da ureia e da creatinina. Então, o meu raio-x de tórax, de cara, eu já consigo perceber e entender por que ele está dispneico. Ele tem aí derrame pleural bilateral, ele estava creptando, ele tem aí os vasos proeminentes. Talvez seja um pouco difícil de enxergar, mas ele tem uma cisurite, um pouco de derrame aqui na cisura. E nos meus exames laboratoriais, na minha gasometria arterial, eu confirmei essa hipoxemia do paciente, ele saturando mal e aí com uma PO2 já baixa. E ele também tem uma acidose. Essa acidose não é respiratória, afinal ele tem um PCO2 baixo, é sim uma acidose metabólica, ele tem um bicarbonato baixo. O fato dele ter uma acidose metabólica, ele vai ter que compensar com hiperventilação e ele também vai acabar hiperventilando para ver se melhora essa saturação, essa hipoxemia que ele está tendo. Então essa é a gasometria arterial que eu interpretei. Eu vi os exames dele, ele tem um rim muito ruim. Tem uma ureia de 265, uma creatinina de 9,5. Também tem um sódio baixo de 128, um potássio alto de 6,5, um cálcio baixo. A glicemia eu já sabia que ele era diabético, eu já esperava. E uma albumina plasmática baixa. Além disso, eu tenho um paciente aí que eu já tinha visto no exame físico que ele estava hipocorado, uma hemoglobina de 6,8, hematócrito baixo, restante normal, e tinha uma urina mostrando uma densidade baixa. O que eu, como nefrologista, interpreto dessa urina? Que ele não consegue concentrar, o rim dele não está conseguindo fazer concentração urinária. O que mais que ele tem? Ele tem proteína na urina. Realmente a urina espumosa dele era verdadeira. Isso aqui o que me sugere? Me mostra que ele tem uma doença glomerular. Me mostra que o glomérulo dele está permeável à passagem de proteína. Eu tenho uma glomerulopatia e diante de um paciente diabético, isso aqui é a minha glomerulopatia mais comum que existe, que é a nefropatia diabética. Uma proteinúria
de grandes montas, levando a urina espumosa, se essa proteinúria for acima de 3,5 gramas, eu vou precisar quantificar isso em 24 horas, vai me levar à queda da albumina plasmática, me dando um diagnóstico sindrômico de uma glomerulopatia, de uma síndrome nefrótica. E o paciente ele tem glicosúria, já esperado por um paciente aí com diabetes descompensado. Então, eu tenho um paciente aí que ele tem uma glomerulopatia crônica secundária ao diabetes, fazendo uma síndrome nefrótica e contribuindo para o edema paranasarca dele, mas me chamando muita atenção que o rim dele não funciona nada, está com uma filtração muito ruim. Primeira pergunta que vai me passar na minha cabeça nessa hora: se o rim dele não está funcionando, isso é agudo ou isso é crônico? Então, se eu estou em dúvida se o paciente tem uma doença renal crônica ou uma lesão renal aguda, é a dúvida que eu vou ter diante de um paciente com creatinina alta. O que eu vou fazer para tirar essa dúvida? Minha história clínica. Vou ver como é que é a história do paciente, lembrando que ele tinha na história um quadro já que vinha se arrastando ao longo do tempo. Nessa hora, eu vou ter que passar na minha cabeça causas de uma e causas da outra, e as causas são completamente diferentes para ver em que ele se encaixa. E aqui, hoje vocês trabalham, a maioria dos hospitais já estão computadorizados, que você vai lá no sistema e procura exames antigos do paciente. Isso aqui é a melhor coisa, é o que mais vai me ajudar. Se eu acho um exame dele, tem a creatinina de 1 mês atrás, uma creatinina de 1, eu sei que isso aqui é agudo. Mas se eu vejo que, assim, 1 ano atrás ele já tinha uma creatinina de 3, isso aqui me mostra que a doença vai evoluir, doença renal crônica é uma doença progressiva. Se há 1 ano era 3, agora está 9, isso aí é uma evolução esperada para essa doença. Então, se vocês não têm, se vocês estão em dúvida, peça para o paciente de vocês. Provavelmente em casa, lá no fundo da gaveta, ele vai achar alguma creatinina que ele fez por qualquer motivo, e isso vai me tirar a dúvida nessa situação. Mas, muitas vezes, a gente não tem isso. Nosso paciente estava sem segmento, e isso vai acontecer com vocês, que às vezes vocês estão de plantão de um lugar que você nunca viu o paciente na sua vida. O que mais que vai me ajudar para fazer essa diferenciação? Na doença renal crônica, o ultrassom. O ultrassom mostra a diminuição do tamanho do rim, apesar de que na diabetes isso aqui é uma exceção, é uma das exceções que eu tenho doença renal crônica com rim de tamanho normal. O que mais que o ultrassom me ajuda? Me mostra o meu córtex afilado, menor do que 1 centímetro, a espessura do meu tecido cortical no rim, e o radiologista vai me definir uma perda da diferenciação córtico-medular. Isso acontece na doença renal crônica para me ajudar a diferenciar da aguda. O que mais que eu tenho? Alteração da função endócrina do meu rim. Eu tenho diminuição da produção de eritropoetina, isso vai me levar à anemia. Nosso paciente tinha 6,8 de hemoglobina, apesar de que a anemia é totalmente inespecífico. Eu tenho várias outras causas para anemia. Diminuição da produção de calcitriol me levando à hipocalcemia. Essa hipocalcemia e um fósforo alto estimulam a minha paratireoide a produzir PTH, levando a um hiperparatireoidismo secundário. E eu posso ter alterações ósseas e calcificação de vasos e de partes moles. Então, é isso aqui que eu quero de vocês nessa hora. Não sei se o paciente tem uma doença crônica, ou não sei se a doença dele é aguda. Se eu tentar ver se eu acho um exame antigo, passar na minha cabeça as causas de uma ou de outra. O ultrassom ele vai me ajudar bastante. E eu tenho outras pistas aqui, mas anemia eu tenho que pensar que existem várias outras possibilidades. PTH é um exame que demora para sair, essas alterações ósseas são difíceis de ver. Então, nessa hora, muitas vezes o ultrassom vai ser quem mais vai me ajudar. E aí, se eu tenho um paciente que eu fiz o diagnóstico de doença renal crônica, eu tenho doença renal crônica em vários estágios. E como é que eu vou saber em qual estágio que o paciente está? É de acordo com a taxa de filtração glomerular dele. Eu preciso saber como é que esse rim está funcionando, o quanto ele está funcionando, e o método que a gente tem para estimar a taxa de filtração glomerular é através do clearance de creatinina. São extremamente proporcionais. O clearance de creatinina a gente mede. Com essa fórmula, eu doso a creatinina urinária, a creatinina plasmática, só que o paciente ele precisa de colher toda a urina de 24 horas, e aí eu entro num problema que isso aqui é um exame chato de fazer, eu não tenho certeza se o paciente colheu adequadamente todo o volume urinário dele. Mas na hora que eu estou lá na emergência e eu não vou ter essa urina de 24 horas, o que eu preciso de fazer é estimar essa minha taxa de filtração glomerular. Essa fórmula eu tenho certeza que vocês já conhecem, é uma fórmula bastante antiga, a fórmula de Cockcroft-Gault, do
cálculo estimado do clearance de creatinina, que leva em consideração a idade do paciente, o tanto de massa muscular que ele tem, por isso que o peso está aqui, dividido por 72 vezes a creatina plasmática, e mulher eu multiplico por 0,85. O que é o problema, gente? Isso aqui erra muito. Tá? Essa fórmula, ela cada vez mais está sendo abandonada porque ela erra nos pacientes que já têm uma filtração alterada e por conta que já é uma fórmula que a gente não está usando mais pelo tanto de erro, pelas falsas estimativas que ela dá, que se surgiram fórmulas melhores. A fórmula do estudo do MDRD e do CKD-EPI. Preciso saber isso? Claro que não, né, gente? O que você tem? Eu tenho hoje no meu celular um programinha aí que eu digito a creatinina do paciente, se é homem, se é mulher, a idade, se é branco, se é negro. Tá? Então, eu sugiro para vocês fazer o download desses programas aí para celular. Chegou o paciente para vocês, você vai jogar simplesmente esses dados aí de creatinina, idade, sexo e cor do paciente, para vocês terem já uma filtração mais fidedigna para ver como é que está o rim do paciente filtrando. Então, isso aqui é uma coisa que a gente aprende na faculdade, mas hoje já está assim desuso pelo tanto que ela erra. Isso aqui já é muito mais preciso. E, uma vez que eu medi a taxa de filtração glomerular do meu paciente, eu defini ele como doença renal crônica. Quem que eu vou falar que eu tenho doença renal crônica? Então, a doença renal crônica é definida como anormalidades na estrutura ou função do rim, presente por mais de 3 meses. Isso aí vai ter várias implicações para a saúde do paciente. O paciente basta ter um desses critérios diagnósticos, aquele que a gente tradicionalmente sabia que ele tem uma taxa de filtração glomerular baixa. Isso aqui é aquele conceito antigo que a gente chamava de insuficiência renal crônica. IRC também é um termo em desuso. Hoje o termo mais correto é doença renal crônica. Por quê? Porque eu posso ter pacientes que têm uma taxa de filtração ainda melhor do que essa e não são insuficientes, mas eles podem ter doença renal porque eles têm albuminúria, eles perdem albumina na urina, que é uma coisa patológica, eles têm alteração, por exemplo, hematura dismórfica, proteinúria, leucocitúria, ou tem anormalidades de eletrólitos no equilíbrio ácido básico, ou porque eu fiz uma biópsia dele e a biópsia já me mostrou lesão renal, ou porque um exame de imagem mostrou, por exemplo, um rim policístico, ou é um paciente transplantado. Então, isso aqui, gente, é um conceito novo, tá? Que o paciente não necessariamente ele tem que ter queda de filtração. Eu tenho pacientes com outros marcadores que já têm doença renal crônica. Mas, se ele tiver alteração de função, ele com certeza ele tem uma doença renal crônica. E, uma vez que eu sei o estágio dele, que eu estimei na minha fórmula, a doença ela é dividida. Isso aqui já é um conceito antigo, não está dando para aparecer, mas é de 2002. 5 estágios da doença. Os 5 estágios da doença de acordo com a taxa de filtração glomerular do paciente. Eu sei que o normal é uma filtração aí em torno de 100 ml por minuto. À medida que cai a minha taxa de filtração glomerular, eu progrido o estágio da doença. Falência renal quando eu tenho uma filtração menor do que 15 ml por minuto. E isso aqui, já atual de 2012, a gente viu que os mesmos estágios de 1 a 5 da doença renal crônica, também estão de acordo com a taxa de filtração glomerular. O estágio 1 tem taxa de filtração normal maior que 90, o estágio 5 menor do que 15 é o rim já totalmente insuficiente. O estágio 3 ele foi dividido em 3A e 3B, porque eu tinha uma faixa de normalidade muito grande, mas o prognóstico da doença renal crônica não depende só da minha taxa de filtração glomerular. Depende também da minha albuminúria, do tanto de proteína que o meu rim perde. Se eu tiver albuminúria normal, isso aqui eu tenho um prognóstico não tão ruim, mas à medida que eu aumento a minha excreção de proteína na urina, e proteína na urina isso é patológico, isso é extremamente deletério para a função do rim, isso piora o meu prognóstico. Aqui, verde seria o paciente melhor prognóstico, aquele com filtração boa e sem proteinúria. À medida que cai a minha filtração e que aumenta a minha albuminúria, aumenta minha mortalidade, meu prognóstico ruim aí nesse paciente doente renal crônico. Então, talvez isso aí seja um conceito novo, que alguns de vocês aí já formados um pouco mais tempo pode não ter.
E aí, nessa hora, um paciente com doença renal crônica vai ter que passar na minha cabeça as causas possíveis da doença renal. Eu preciso achar uma causa por que o rim dele está doente. Não existe rim que para por acaso. O nosso paciente tinha as duas principais causas. Hipertensão e diabetes é responsável por 50%. Tem outras doenças. Nessa hora, o meu antecedente, a minha história clínica, ela é muito importante. Glomerulopatias, doenças obstrutivas, pensar em homem idoso, aí, problemas prostáticos, doenças vasculares, por exemplo, doença renovascular, pielonefrite de repetição, nefrite tubointersticial crônica, o paciente aí tomava anti-inflamatório por causa de dor de coluna e não sabia que isso aí era ruim para o rim, uso de lítio, paciente que fez tratamento de tuberculose, cálculo de repetição, e tem que ser muito cálculo, bilateral para chegar a esse ponto, doença renal policística, nessa hora o meu antecedente familiar é importante, criança eu vou pensar em malformação congênita, os pacientes com insuficiência cardíaca evoluem com síndrome cardíaca e várias outras doenças aí, a minha lista é muito grande nesses pacientes. Mas voltando para o nosso paciente, era um paciente aí com dispneia progressiva, que está com esses sintomas gastrointestinais, que tem duas doenças aí que levam à doença renal crônica e que estava muito hipervolêmico no meu exame físico. Então, o que eu vou fazer com o paciente que ele tem alteração de praticamente todos os exames laboratoriais que eu vi? Então, aí, mais uma vez, façam um exercício rápido aí de pensar o que vocês fariam na emergência para esse paciente. Eu sei que tem muita coisa que não é com vocês. Tratar fósforo, PTH, entrar com eritropoetina, isso aí vocês vão mandar para o nefrologista. Mas na emergência, muita coisa a gente já tem que fazer aqui. Então, vamos lá. Na emergência, o que vocês vão ter que ver? O paciente está dispneico, hipoxêmico e congesto. Ele vai precisar de diurético. Esse paciente precisa fazer balanço negativo, ele precisa perder os 10 quilos que ele ganhou e ele precisa ficar seco no meu exame físico. Tá? Então, eu vou fazer diurético, restringir sódio e água, e se ele for refratário ao uso de diurético, eu vou precisar de fazer diálise por hipervolemia refratária. Não deixem o paciente de vocês edemaciado. Hipervolemia aumenta a mortalidade. Vocês precisam deixar o paciente seco. Se ele não fica seco com o diurético, ele precisa fazer diálise por hipervolemia refratária. Não se esqueçam disso. Depois, o paciente está com anemia, o Diego já falou bastante, será que eu vou transfundir ou não vou transfundir esse paciente? Eu transfundo se ele tiver com uma anemia grave ou se ele tiver muito sintomático. O paciente chegou para mim, ele está creptando, ele está muito hipervolêmico. Se eu transfundir, eu vou aumentar a hipervolemia, eu vou piorar os sintomas respiratórios dele. Então, considerando o risco-benefício, se ele está se aguentando ainda sem transfusão, primeiro eu vou tentar secar ele, depois eu vou reavaliar. Se ele não tiver sintoma, talvez ele nem precise de transfusão nessa hora. Está 6,8, mas é aquilo que o Diego falou para a gente. É uma anemia de evolução muito crônica. É uma anemia de evolução muito crônica. Se o paciente ele consegue ficar sem sintomas nessa hora, de repente eu consigo corrigir isso aí só com eritropoetina. Depois, eu tinha um paciente com sódio muito baixo, de 128. Por que ele tem hiponatremia? Ele tem hiponatremia, não está faltando sódio no paciente. Essa hiponatremia, na verdade, tem um monte de água diluindo esse sódio. É uma hiponatremia dilucional. Pelo amor de Deus, vocês não vão dar sódio para esse paciente. Esse paciente ele tem indicação de restrição de sódio porque ele está inchado. Se vocês derem sódio para ele, ele entra em edema agudo, vocês vão ter que entubar esse paciente. Eu não vou repor sódio, é uma hiponatremia crônica dilucional, pioraria muito a congestão. Eu só vou repor muito sódio se tiver um sódio extremamente baixo, e aí eu também não tenho um corte, um número absoluto para vocês, ou se ele tiver sintomas relacionados a essa hiponatremia, sintomas neurológicos muito importantes. O que eu preciso fazer com essa hiponatremia? Restringir a água que está diluindo o sódio, e vou dar furosemida para ajudar na excreção dessa água. O que mais que eu tenho que fazer para o paciente? O potássio dele está muito alto, 6,5. Qual que é o medo do potássio? Repercussão cardiovascular, alteração no eletrocardiograma. Então, eu preciso tração eletro. Se eu tiver sinais de alteração eletrocardiográfica, daqui a pouco a gente vai falar disso, o paciente vai receber gluconato de cálcio
para proteger o coração, eu vou abaixar esse potássio. Solução polarizante, cuidado aí se ele tiver hiperglicêmico ou hipoglicêmico, fazer um aerosol com salbutamol, furosemida, resinas de troca. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre essas medidas para potássio. O bicarbonato é uma medida para potássio, mas lembrem-se que é bicarbonato de sódio. Um paciente que eu quero restringir sódio, se eu puder não dar bicarbonato, para ele melhor. Para ele, o bicarbonato, o paciente ele vai ficar mais hipervolêmico. O paciente que eu quero tirar líquido do pulmão dele, eu vou estar dando mais volume. E, numa situação de hipocalcemia, o bicarbonato pioraria essa hipocalcemia, porque o cálcio iria se ligar mais à albumina. Eu posso provocar uma tetania, uma hipocalcemia aguda. Não deem bicarbonato para paciente hipocalcêmico. Se ele não responder, eu vou precisar fazer diálise nesse paciente. O que mais? A hipocalcemia, então falei para vocês que na hipocalcemia eu tenho que ver sintomas, vou repor cálcio para ele. O paciente está com uma acidose metabólica, isso também está relacionado à disfunção renal dele. Muito cuidado com a metformina. A metformina tem um risco de acidose lática gravíssima. Paciente com filtração menor do que 50, eu tenho que tirar a metformina dele. Não se esqueçam que isso é muito importante. Tá? Então, ele está com uma acidose metabólica. É um paciente que eu não estou querendo dar bicarbonato por causa da hipervolemia e da hipocalcemia. E se ele tiver com uma acidose ameaçadora à vida, vai ter que fazer diálise também. Depois, o paciente, para mim, está com creatinina de 9,5, ureia está de 260. Calculei a taxa de filtração glomerular, coloquei na fórmula, deu uma taxa de filtração muito baixa. Uma outra dúvida. Sempre eu vou usar essa filtração, essa fórmula, eu vou usar isso para o paciente com doença renal crônica. No agudo, eu não utilizo isso aí. E cuidado que ele pode ser um crônico agudizado. Na agudização, isso não vale, essa fórmula é só para o paciente crônico. Mas para o nosso paciente ele não tinha evidência nenhuma de agudização. Então, nesse paciente, eu usei a fórmula, como tinha uma taxa de filtração menor do que 15 no paciente diabético, ele tem indicação de diálise. Depois, uma outra coisa que também é muito importante, que vocês não podem comer bola. Sintoma urêmico. O que é uremia? É quando ele tem sintomas que eu atribuo à doença renal dele. Isso só começa nas taxas de filtração muito baixa e, se eu tenho esses sintomas, o paciente, de novo, ele precisa começar a diálise. Que sintoma que é esse? Os principais são gastrointestinais. Náusea, vômito, perda do apetite. Ah, mas simplesmente porque o paciente perdeu o apetite, eu preciso começar a dialisar? Se ele tiver essa taxa de filtração, preciso. Porque se eu não dialisar, ele perde o apetite, ele desnutre, se ele desnutre, ele morre. Nutrição é extremamente relacionado à mortalidade no paciente com doença renal. Tá? Então vejam na história dele, vocês vão precisar ver os sintomas que ele está tendo, o exame físico para ver como é que ele está hipervolêmico e os exames laboratoriais aí das complicações do rim que não está funcionando. Então, as indicações dialíticas na doença renal, a taxa de filtração muito reduzida, os sintomas urêmicos, os principais são gastrointestinais, outros aí como prurido, soluço, alteração do nível de consciência, nos casos mais graves, crise convulsiva, pericardite urêmica e sangramentos também relacionados à uremia. Hipercalemia refratária, acidose refratária e a hipervolemia refratária no paciente com gesto, no paciente com anasarca, com ascite, ou com uma hipertensão de difícil controle. Então, essas indicações têm que passar na minha cabeça quando eu estou avaliando um paciente renal crônico para decidir se eu vou poder dar alta para ele ou se eu vou precisar chamar um nefrologista para dialisar. Então, isso tem que passar na cabeça de vocês.